graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos estar louvando ao nosso Deus, vamos estar agradecendo todo o cuidado, todo o amor. O Senhor tem sido bom o tempo todo conosco. Vamos agradecendo em forma de canção, declarar a Ele o quanto Ele é bom para nós e o quanto nós o amamos. Amém? Deus que faz milagres, que ouve a nossa
quero estar compartilhando algo com os irmãos que eu estive vivendo. Eu passei algumas semanas conversando com Deus e falando as questões, né, sobre a ansiedade que eu estou sofrendo, né, e conversando com Ele. E um dos dias em que eu estava falando com Deus em casa, eu estava aflita, estava triste, e o Senhor me deu uma canção. Eu falei com Ele, pedi para que Ele me desse uma canção para confortar o meu coração, e Deus esteve me dando essa canção que nós vamos estar cantando agora. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, muita atenção na letra dessa canção. Eu me senti como se o Senhor estivesse me pegando nos seus braços, estivesse me pegando no colo e dando consolo e conforto que eu precisava no momento. E eu fiquei a semana inteira cantando essa canção, com ela na minha mente, e hoje fui convidada para estar participando aqui no Louvor e quero estar compartilhando, mas gostaria que de coração os irmãos estivessem prestando atenção nessa letra e estivessem pensando que é Deus cantando essa canção para você. Eu não vou estar falando a letra aqui antes, mas foi Deus claramente cantando essa canção para mim e acalmando o meu coração. Que se alguém estiver passando por esse momento também de ansiedade, muitas vezes triste, que você esteja também refletindo na letra dessa canção, que essa canção também esteja consolando e confortando o seu coração, assim como confortou o meu. Porque o Senhor, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós, e muitas vezes nós esquecemos que o Senhor está conosco, né? E muitas vezes nos pegamos tristes, ansiosos, né? Mas o Senhor, Ele está do nosso lado a todo momento. Ele esteve no meu lado nesse momento, e Ele está com cada um dos irmãos, aonde os irmãos estiverem. Amém? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. Pequenino assim, vou ficar aqui quietinho em teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei
ministrado por cada um de nós, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, no nosso dia a dia passamos despercebidos, ó Pai, e não notamos, ó Deus, o quanto o Senhor cuida de nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, obrigada por me fazer enxergar, ó Pai, todo esse cuidado, todo esse amor, ó Pai. Obrigada por me dar o consolo quando eu preciso, ó Pai. Obrigado pelo conforto que o Senhor traz ao meu coração, ó Deus. Mesmo não merecendo, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe as nossas lutas, ó Pai. O Senhor sabe as nossas dificuldades, sabe as nossas falhas, ó Deus. E mesmo assim o Senhor consegue olhar para cada um de nós com amor, ó Deus. Com bondade, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigada, Senhor. O Senhor tem visto os momentos, ó Pai, difíceis em que estamos vivendo, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, as lutas, ó Deus, no nosso dia a dia, o quanto é difícil, ó Pai, estarmos isolados, ó Deus. O Senhor sabe o quanto é difícil ficar longe, ó Pai, das pessoas que amamos estar perto, ó Pai. As pessoas, ó Pai, que gostamos de dar risada junto e nos alegrar junto, ó Pai. Mas mesmo assim, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, nos perdoa, ó Pai, por muitas vezes não entender, ó Pai, realmente o que nós passamos, ó Pai. Não entender aquilo que vivemos, ó Deus. Mas nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle deste mundo, ó Pai. Nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore que não seja a Tua vontade sendo cumprida, ó Deus. E nós confiamos, ó Deus, nós confiamos em Ti. Nós sabemos, ó Pai, que neste mundo nós teríamos aflições, ó Pai, mas sabemos que o Senhor venceu o mundo, ó Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, para louvar o Teu nome, para Te adorar, ó Pai, para Te agradecer, ó Deus, por todo esse amor, Senhor. Recebe, ó Pai, recebe o nosso louvor, ó Deus. Incomoda, Senhor, os nossos corações para que possamos Te buscar nos nossos lares, ó Deus, para que não venhamos esquecer de Ti, ó Pai. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada família dessa igreja, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada casal, de cada lar, de cada filho, ó Deus. Enche, Senhor, cada casa, Senhor, com o Teu amor, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha fazer morada em nós, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa, Pai, e nos enche cada dia mais com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado por esse momento que estamos aqui louvando o Teu nome, Senhor. Senhor, merecedor de toda a honra, toda a glória, ó Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus, obrigada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. O texto desta noite é curto, porém desafiador. E a nossa oração é que o Espírito de Deus nos ajude a compreender e aceitar a palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite. Então vamos ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. O texto diz assim: regozijai-vos sempre. Numa outra versão, o texto diz: alegrem-se sempre. Paulo, ele está escrevendo a comunidade cristã em Tessalônica, que foi organizada por ele durante a sua segunda viagem missionária. Na organização dessa igreja, Paulo teve a ajuda de Silas e Timóteo, que são citados no primeiro versículo da epístola. No livro de Atos, no capítulo 17, nós também temos ali informações a respeito dessa igreja, sobre o processo de organização, o processo de evangelização, que nos ajudam a compreender muito mais sobre a vida dessa igreja. Era uma igreja recém-formada, composta por judeus, gregos, mas a maioria dos convertidos daquela igreja eram de gentios pagãos que ouviram a pregação do Evangelho e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A igreja começou a crescer e esse crescimento gerou uma forte perseguição por parte dos judeus incrédulos e por parte das autoridades daquela cidade. A perseguição cresceu tanto ao ponto de Paulo e os seus companheiros precisarem sair às pressas da cidade para não serem mortos pelos inimigos. Paulo ficou longe da igreja por conta dessa dificuldade, por conta dessa perseguição, e ele então envia Timóteo
para que Timóteo visite os irmãos e depois retorne com informações a respeito do desenvolvimento daquela igreja. Timóteo então visita a igreja, volta para Paulo e lhe conta que a igreja estava se desenvolvendo muito bem, que a igreja estava crescendo muito bem, mas que a perseguição continuava intensa contra aqueles irmãos. A igreja de Tessalônica então estava vivendo um tempo difícil, um tempo de provação, um tempo de lutas, um tempo de intensa dificuldade. Paulo, sabendo disso, mas impossibilitado de estar com os irmãos, escreve cartas para ajudar aqueles irmãos. O propósito desta carta de Paulo era esclarecer algumas dúvidas, apresentar algumas verdades que não foram apresentadas por conta da dificuldade, e por conta da saída imediata de Paulo daquele lugar. Mas Paulo também usa essa carta para exortar os irmãos a permanecerem firmes diante das adversidades e dos adversários que se levantavam contra ela. Paulo então orienta aqueles irmãos sobre como eles deveriam viver a nova vida em Cristo em meio a provações e tribulações daqueles dias. No capítulo 5 em especial, nós temos algumas orientações de Paulo para essa igreja. São, na verdade, uma sequência de 7 exortações curtas, mas que trazem um tom de ordem para a igreja. Os verbos no grego ali aparecem no imperativo, ou seja, indicam uma ordem de Paulo à igreja. Alegrem-se sempre. Esta é uma ordem. Está no imperativo, é uma ordem. Isso mostra também a seriedade com que aqueles irmãos deveriam encarar aquelas palavras, a seriedade com que aqueles irmãos deveriam encarar aquela mensagem, aquelas orientações, aquelas exortações de Paulo para as suas vidas e para a igreja. Era como se Paulo quisesse dizer àqueles irmãos que era impossível viver a fé cristã sem colocar em prática aquelas orientações ou aquelas exortações. A palavra de Deus que está diante de nós nesta noite destaca uma das 7 exortações de Paulo à igreja que estava vivendo um tempo de provação. A orientação de Paulo para aquela querida igreja é: regozijai-vos sempre, ou alegrem-se sempre. Essa foi a primeira orientação de Paulo para aqueles irmãos novos, crentes, que estavam atravessando um tempo de perseguições e incerteza. Paulo pede para que eles sejam alegres em tempos de lutas, em tempos de perseguições, em tempos de provações. Vivam em alegria, diz Paulo. Mas como é possível ser alegre sempre? Alguns podem questionar. Como é possível ser alegre em meio a tantas lutas? Como é possível ser alegre em meio à tragédia de uma pandemia como essa em que nós estamos vivendo? Como é possível ser alegre sempre diante de circunstâncias tão desfavoráveis? Como pode o apóstolo Paulo exortar a que nos regozijemos sempre? Com certeza ele não era um alienado para que não soubesse que temos em nossa vida tristezas e sofrimento. Aliás, a própria igreja de Tessalônica, para quem ele escreve, estava sendo perseguida por causa da sua fé. E o próprio Paulo e os seus companheiros precisaram sair às pressas da cidade por causa dos opositores, dos inimigos da fé cristã naquele lugar. Então, como é possível ser alegre em meio às lutas e provações? Em primeiro lugar, é preciso entender que Paulo está falando de uma alegria diferente. O conceito de alegria da Bíblia é diferente do conceito da alegria do mundo. A alegria é uma emoção que, por sua vez, gera um sentimento de bem-estar, de satisfação, de paz. Esse é o sentimento gerado pela emoção chamada alegria. Por isso a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas essa emoção chamada alegria, ela tem origem em algum lugar. A alegria do mundo, por exemplo, tem origem nas circunstâncias, nas situações, nas relações, nas conquistas e nos prazeres. E não podemos negar a influência das circunstâncias, das relações, das conquistas no nosso bem-estar.
Mas nós sabemos que esses fatores que servem de base para a alegria são transitórios, eles terminam, eles acabam. Por isso é impossível regozijar-se sempre quando pensamos na alegria do ponto de vista do mundo, porque o meu regozijo depende das circunstâncias, se eu for olhar do ponto de vista do mundo. É impossível regozijar-se sempre quando o meu regozijo depende das relações e quando o meu regozijo depende das pessoas. É impossível regozijar-se sempre quando o meu regozijo depende de conquistas, daquilo que ganhei, dos lucros que tive, dos bens que adquiri. Desse ponto de vista, é impossível regozijar-se sempre. É impossível ser alegre sempre quando o meu regozijo ou quando a minha alegria depende de mim, depende do meu autocontrole, da minha paz. Desse ponto de vista, é impossível ser feliz sempre, é impossível ser alegre sempre, é impossível regozijar-se sempre. É impossível estar sempre alegre, porque o meu coração é instável, as circunstâncias mudam constantemente e as pessoas também são inconstantes. Mas Paulo está falando de uma alegria diferente, porque a alegria apresentada por Paulo tem a sua origem em Deus, na pessoa de Jesus e não nas circunstâncias, nas pessoas ou nas relações. Por isso, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 4, Paulo completa esse pensamento quando diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, Paulo diz isso: regozijai-vos sempre, mas regozijai-vos no Senhor. Essa alegria apresentada por Paulo aqui, a alegria da qual Paulo se refere, ela está ligada ao Senhor Jesus Cristo, ela está ligada a Deus. Veja que aqui em Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo completa o seu pensamento afirmando que a alegria precisa ser no Senhor. Os homens buscam alegria nos relacionamentos humanos, nas amizades, nos casamentos. Pessoas se casam para serem felizes. Nas conquistas, as pessoas correm atrás das suas coisas na busca da felicidade, da alegria, nos prazeres. Mas todas estas coisas são finitas, são limitadas e imperfeitas. Por isso elas não podem oferecer uma alegria que satisfaça a nossa alma por muito tempo. A alegria do mundo é limitada, a alegria do mundo é finita, a alegria do mundo tem um tempo de validade. Os homens buscam alegria nas conquistas, mas toda conquista é perene. Um dia ela acaba, é consumida pela ferrugem e pelas traças, como a própria Bíblia nos diz. Mas aquele que conhece a Jesus Cristo pode acessar uma alegria diferente, porque a alegria da qual Paulo está falando aos Tessalonicenses é uma alegria que vem do alto, porque vem de Deus. Essa não é necessariamente a alegria do humor, muito menos a alegria da gargalhada. Essa não é a alegria do viver sorrindo, se bem que dar gargalhadas faz bem, viver sorrindo é maravilhoso. Mas a alegria apresentada por Paulo é a alegria de estar bem. Não é a alegria de viver sorrindo o tempo todo, não é a alegria de viver dando gargalhadas, não. É a alegria de se sentir bem, a alegria de estar animado apesar de tudo, a alegria que nos faz olhar para frente com esperança, a alegria que nos torna positivos diante do negativo da vida. Essa é a alegria que está baseada em Cristo Jesus e que nos é apresentada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Encontrar Jesus é encontrar um tesouro de alegria. Encontrar Jesus é encontrar o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de alegria. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Encontrar Jesus é encontrar forças na fraqueza.
É o que nos ensina as palavras de Neemias, capítulo 8, verso 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E esta força é o que nos ajuda a superar as dificuldades pelas quais estamos passando. A tristeza, ela paralisa, ela adoece o espírito, atormenta a alma e nos impede de continuar. Mas a alegria que vem do Senhor nos fortalece. Por isso a ordem de Paulo é: alegrai-vos no Senhor. Animem-se no Senhor. Sejam alegres no Senhor. Alegre-se no Senhor por aquilo que Ele é. Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Quando eu sei quem Deus é, eu me alegro nele. Não nas circunstâncias, não nas situações, não nas pessoas, mas simplesmente naquilo que Deus é para mim. Um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. A tribulação, as lutas, muitas vezes nos impedem de enxergar um Deus que está no controle. O encontro de Pedro e Jesus no meio da tempestade ilustra bem o que eu estou dizendo. Jesus vem andando sobre as águas em meio a uma tempestade. Ao ver Jesus, Pedro pede para ir ao seu encontro e Jesus permite. Pedro começa a caminhar sobre as águas igualzinho ao mestre, mas por algum motivo ele começa a olhar para a violência das ondas, para o barulho dos ventos e começa a afundar. Por um segundo, Pedro deixou de olhar para aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos e por isso afundou. O Deus da igreja, meus irmãos, é o Deus que tem tudo sob controle. É o Deus que tem a história nas suas mãos. É nesse Deus que o meu coração se alegra. É nesse Deus que eu encontro paz. É na presença desse Deus que eu me sinto bem. Alegre-se no Senhor. Alegre-se naquilo que Ele é, mas alegre-se naquilo que Ele fez. Você consegue enumerar as bênçãos de Deus na sua vida? O hino 329 do cantor cristão tem uma letra riquíssima, porque nos faz lembrar do que Cristo fez e faz por nós. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quase sempre, a luta de hoje nos impede ou nos faz esquecer da vitória de ontem. Quase sempre, a luta de hoje nos faz esquecer da vitória de ontem. E quando nos esquecemos das vitórias de ontem, perdemos a fé nas batalhas de hoje. Lembrar de Deus, ou lembrar do que Deus já fez por nós, pode ser uma grande fonte de esperança para o nosso coração. O profeta Jeremias decidiu esquecer as recordações amargas e trazer à memória apenas aquilo que alimentava a sua fé. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperanças. Alegrai-vos sempre, mas alegrai-vos nos feitos do Senhor. Alegre-se também naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, mas naquilo que Ele pode fazer. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos naquilo que está por vir, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e futuro. Jeremias capítulo 11, versículo 29. Queridos, em Deus nós podemos olhar para frente, em Deus nós podemos crer no amanhã, e isso deve ser motivo de alegria para o nosso coração. Nem a vida, nem a morte podem nos impedir de viver o que Deus planejou para cada um de nós. Tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo, é para nos preparar para o que Ele tem de melhor para nós. Quando eu me alegro no que Deus é, eu estou crendo que Ele é poderoso e capaz de realizar tudo o que planejou para a minha vida e também para a sua igreja. Quando eu me alegro no que Deus fez, eu estou crendo que Ele está trabalhando para transformar em realidade aquilo que Ele mesmo sonhou a meu respeito. Por isso, a despeito de tudo o que você esteja vivendo,
Receba a palavra do Senhor nesta noite. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijai-vos sempre. Alegrem-se sempre. Esta foi a orientação e a exortação de Paulo à igreja naquele tempo e é a exortação de Paulo para a igreja nos dias de hoje. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você esteja vivendo dias de escuridão na sua casa. Talvez você esteja vivendo dias de escuridão no seu casamento. Talvez você esteja vivendo dias de escuridão na sua vida profissional. Talvez as coisas não estejam fáceis para você. Estejam difíceis para você. E por isso, quando você escuta Paulo dizendo, alegrem-se sempre, você fica atormentado, você fica angustiado, porque você olha para a sua luta, você olha para a sua angústia, você olha para as suas dificuldades, e você olha para Paulo e diz, é impossível ser feliz, é impossível ser alegre sempre. Talvez hoje você não tenha motivo para se alegrar devido às últimas circunstâncias ou acontecimentos na sua vida. Talvez você esteja cansado de orar, de pedir por algo que nunca vem e que nunca acontece. Nesta noite eu quero te convidar a fazer a oração de Davi. Davi disse assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A alegria que Deus tem para você não estão nas coisas ao teu redor, não está na pessoa que está ao teu lado, nas pessoas que estão à sua volta. A alegria que Deus tem para você está em Cristo, em Deus. Lembre-se do que Ele fez, alegre-se naquilo que Ele está fazendo e creia no Deus que vai fazer mais, no Deus que vai operar através da sua vida. Davi, ele foi um grande servo de Deus, mas até os servos de Deus sofrem e até os servos de Deus falham. Davi havia pecado, falhado com a sua família, falhado com o seu povo e falhou com o seu Deus. E por isso a alma de Davi estava sendo devorada pela culpa e pela tristeza. Ele olhava à sua volta e não encontrava motivo para se alegrar. Até que se lembrou de Deus e fez uma oração dizendo, devolve-me a alegria da tua salvação. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Davi era um servo de Deus que precisava ter a alegria restaurada, restituída por Deus. E Deus é poderoso para fazer isso. Ele fez isso na vida de Davi e Ele pode fazer isso na tua vida. Por isso, as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16, dizendo, alegrem-se sempre, não é impossível. Ela é impossível aos olhos dos homens, mas ela é possível aos olhos de Deus. Então, nesta noite, deixe Deus encher o teu coração de alegria. Nesta noite, permita que a alegria do Senhor se acomode no seu coração. Olhe para a vida, para as circunstâncias, mas olhe para isso tudo com alegria. Uma alegria que vem da fé no Deus que pode tudo, que está acima de todos, que já fez tantas coisas e que ainda vai fazer muitas outras para a glória dele mesmo, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Se você crê nisso, ore comigo agora em nome de Jesus. Pai bondoso, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, mais uma vez, crendo no teu poder, na sua graça, crendo que tu és o Deus que pode todas as coisas. Ó Deus, nesta noite, muitos que estão ouvindo esta mensagem, talvez estejam com o coração falido, talvez estejam com o coração partido, talvez estejam se sentindo derrotados diante das circunstâncias e diante da situação que os envolve. Deus, mas nesta noite, nós queremos recorrer ao Senhor, que é o Deus que pode tudo, que está acima de tudo e acima de todos,
E nós queremos nesta noite, Deus, fazer a oração de Davi, pedir ao Senhor que restaure a alegria no coração desse teu servo, dessa tua serva nesta noite, em nome de Jesus. Seja qual for o problema que ele esteja vivendo, que ela esteja vivendo, que o Senhor, ó Deus, nesta noite possa agir com poder, com graça e com misericórdia sobre a vida dos teus filhos, Pai. Este é o pedido, este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quero
Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um culto e nós queremos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele está realizando nas nossas vidas e no meio da sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo difícil, é verdade. Estamos enfrentando muitas dificuldades, mas Deus tem sido bom para conosco e por isso no Senhor nós nos alegramos. Não nos alegramos nas coisas que estão acontecendo. Não nos alegramos no sofrimento dos irmãos, não nos alegramos no sofrimento do país e do mundo, mas nos alegramos no Senhor, porque o Senhor pode transformar toda a realidade, toda a maldição em bênção, para a glória dEle mesmo. A nossa oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta noite. Mas nós também queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que completaram mais um ano de vida. Então nós queremos hoje nos lembrar aqui da Valdirene, da irmã Valdirene. Valdirene, Deus te abençoe, tá bom? Que Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre a vida do Vilmar, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Mande também um abraço para a irmã Isabel lá, não esqueça de mandar um abraço para a irmã Isabel, né? E também eu quero parabenizar aqui a Sandra Rodrigues, né? Querida, Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, abençoe você, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aí no canal. Deus te abençoe, tá bom? Que ainda nesta noite o Senhor realize a vontade dEle na sua vida, para a glória dEle mesmo e para o seu bem. E não se esqueça da palavra do Senhor. Alegre-se sempre. Alegre-se no Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo alcance todos os teus filhos, hoje e sempre. Amém, amém e amém.